Alá, o Altíssimo, deseja que a humanidade passe pelo teste da vida neste mundo, para que alcance a paz de espírito em ambos os mundos. Capítulo 67, Al-Mulk, versículo 2. Aquele que criou a morte e a vida para vos testar. Quanto a qual de vos é melhor e ameaçado. Como resultado, Alá, o Exaltado, revelou um código divino de conduta por meio do Alcorão Sagrado e das tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para que as pessoas possam alcançar esse objetivo, assim como ele revelou códigos divinos de conduta para as gerações passadas. Capítulo 4, An-Nisa, versículo 26. Alá quer esclarecer, vos e guiar-vos nas boas práticas daqueles que vos antecederão. O Código Divino de Conduta ensina a humanidade a usar corretamente as bênçãos que Alá, o Exaltado, lhes concedeu. Isso garantirá que obtenham um estado mental e físico equilibrado e que coloquem corretamente tudo e todos em suas vidas, enquanto se preparam adequadamente para sua prestação de contas no dia do juízo. Esse comportamento, portanto, levará à paz de espírito em ambos os mundos. Pode-se compreender a realidade de obter paz de espírito por meio da obediência a Alá, o Exaltado, observando aqueles ao seu redor e aqueles que viveram antes deles. É evidente que aqueles que obedeceram a Alá, o Exaltado, usando corretamente as bênçãos que ele lhes concedeu, obtiveram paz de espírito. Já aqueles que usaram mal as bênçãos que lhes foram concedidas, obtiveram um estado mental e físico desequilibrado e colocaram tudo e todos em seu devido lugar. Essa atitude, portanto, os levou ao estresse, às dificuldades e aos problemas, mesmo que desfrutassem de luxos mundanos. Capítulo 4, An-Nisa, versículo 26. Alá quer esclarecer, vos e guiar-vos nas boas práticas daqueles que vos antecederão. Mas como os seres humanos não foram criados perfeitos, Alá, o Altíssimo, não exige perfeição deles. Em vez disso, ele espera que se esforcem para obedecê-lo sinceramente, usando corretamente as bênçãos que lhes foram concedidas, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos, e que, sempre que cometerem pecados, se arrependam sinceramente e reformem seu comportamento. Capítulo 4, An-Nisa, versículo 26. Alá quer esclarecer-te e guiar-te para as boas práticas daqueles que te precederão e aceitar o teu arrependimento. O arrependimento sincero envolve sentir-se culpado, buscar o perdão de Alá, o Altíssimo, e de qualquer pessoa que tenha sido injustiçada, desde que isso não leve a mais problemas. É preciso prometer sinceramente não cometer o mesmo pecado ou pecado semelhante novamente, e reparar quaisquer direitos violados em relação a Alá, o Altíssimo, e as pessoas. É preciso continuar a obedecer sinceramente a Alá, o Altíssimo, usando corretamente as bênçãos que ele lhes concedeu, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos. Como Alá, o Altíssimo, sozinho, sabe de todas as coisas, somente ele pode prover o código de conduta perfeito que conduz à paz de espírito. Somente ele pode ensinar a humanidade a usar corretamente as bênçãos que lhe concedeu, para que alcance um estado mental e físico equilibrado. E somente ele pode ensinar a humanidade a posicionar corretamente tudo e todos em sua vida. Todos os códigos de conduta criados pelo homem jamais poderão conduzir à paz de espírito devido à falta de conhecimento, previsão, experiência e preconceitos. Capítulo 4, An-Nisa, versículo 26. E Deus é sapientíssimo e sabio. Alá, o Altíssimo, enfatiza ainda que a porta do arrependimento e o caminho para a paz de espírito estão abertos a todos, e alerta que outros desejarão desviá-los do caminho que conduz à paz de espírito. Capítulo 4, An-Nisa, versículo 27. Alá quer aceitar o vosso arrependimento, mas aqueles que seguem as suas paixões querem que vos desvieis para um grande desvio. Assim como o Islã ensina a humanidade a controlar seus desejos, e em vez disso, a usar as bênçãos que lhe foram concedidas corretamente, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos, para alcançar a paz de espírito em ambos os mundos, os ensinamentos islâmicos contradizem a atitude daqueles que desejam apenas satisfazer seus desejos mundanos.
Como resultado, essas pessoas criticarão os muçulmanos que desejam obedecer a Alá, o Exaltado. Além disso, quando alguém escolhe um caminho diferente do das pessoas ao seu redor, isso o faz se sentir mal em relação ao seu próprio caminho na vida, ao caminho de usar as bênçãos que lhe foram concedidas de acordo com seus próprios desejos, e como resultado, critica-os por sua dedicação em obedecer a Alá, o Altíssimo. Infelizmente, essa crítica geralmente vem primeiro dos próprios parentes. Além disso, outros elementos da sociedade, como as mídias sociais, a moda e a cultura, criticarão aqueles que se esforçam para obedecer a Deus, o Altíssimo, visto que a disseminação do islamismo os impede de enriquecer e obter influência. Muitas das indústrias criticadas pelo islamismo, como as de bebidas alcoólicas e entretenimento, se esforçam arduamente na sociedade para desencorajar as pessoas a aceitarem o islamismo e desencorajar os muçulmanos a praticarem os ensinamentos islâmicos com esse propósito. Esta é uma das principais razões pelas quais a propaganda contra o islamismo é tão disseminada nas mídias sociais, na moda e na cultura. Por fim, sempre que alguém se esforça para agir de acordo com os ensinamentos islâmicos, o que envolve controlar seus desejos, para que use as bênçãos que recebeu corretamente, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos, outras pessoas que desejam viver como animais, perseguindo todos os seus desejos, sentirão que o islamismo e os muçulmanos os fazem parecer animais. Como resultado, tentarão desencorajar as pessoas a aceitar o islamismo e os muçulmanos a praticar os ensinamentos islâmicos, para que se comportem como eles, adotando uma vida animalesca, na qual perseguem todos os seus desejos. Essas pessoas visam elementos específicos do islamismo para desencorajar outros, como o código de vestimenta islâmico para mulheres. Qualquer pessoa com bom senso pode perceber suas críticas fracas e vazias, pois seu único problema é com o islamismo e como ele incentiva a pessoa a controlar seus desejos. Por exemplo, elas criticam o código de vestimenta feminino no islamismo, mas não criticam nenhum outro código de vestimenta que seja um componente central de todos os aspectos da sociedade, como a polícia, o exército, os funcionários dos hospitais, as escolas e as empresas. O fato de terem problemas apenas com o código de vestimenta islâmico feminino e nenhum outro código de vestimenta na sociedade demonstra claramente suas críticas fracas e infundadas. Na realidade, o islamismo e os muçulmanos as fazem parecer animais, e como resultado, elas criticam o islamismo de todas as formas possíveis. Capítulo 4, An-Nisa, versículo 27. Alá quer aceitar o vosso arrependimento, mas aqueles que seguem as suas paixões querem que vos desvieis para um grande desvio. Isso também pode se referir aos muçulmanos que desejam adotar inovações religiosas para realizar seus desejos mundanos, como obter liderança e riqueza, criando e liderando facções dentro do Islã. Portanto, é vital que os muçulmanos sigam rigorosamente as duas fontes de orientação, o Alcorão Sagrado e as tradições do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e evitem todas as outras fontes de conhecimento religioso. Quanto mais alguém age com base em outras fontes de conhecimento religioso, mesmo que elas levem a boas ações, menos agirá com base nas duas fontes de orientação, o que, por sua vez, leva à desorientação. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4606, que qualquer assunto que não esteja enraizado nas duas fontes de orientação será rejeitado por Alá, o Exaltado. Além disso, quanto mais alguém age com base em outras fontes de conhecimento religioso, mais começará a agir com base em coisas que contradizem os ensinamentos do Islã. É assim que o diabo engana as pessoas, passo a passo. Por exemplo, uma pessoa que enfrenta dificuldades será aconselhada a praticar certos exercícios espirituais que contradizem e desafiam os ensinamentos do Islã. Como essa pessoa é ignorante e tem o hábito de agir com base em outras fontes de conhecimento religioso,
ela facilmente cairá nessa armadilha e começará a praticar exercícios espirituais que desafiam diretamente os ensinamentos do Islã. Ela até começará a acreditar em coisas sobre Alá, o Exaltado, e o universo que contradizem os ensinamentos do Islã, como acreditar que pessoas ou criaturas sobrenaturais podem controlar seu destino, já que seu conhecimento é obtido de outras fontes que não as duas de orientação. Algumas dessas práticas e crenças equivocadas são descrença clara, como a prática de magia negra. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 102. Não foi Salomão quem descreu, mas sim os demônios, que ensinaram aos homens a magia e o que foi revelado aos dois anjos na Babilônia, Harut e Marut. Mas eles isto e os dois anjos não ensinam a ninguém, a menos que digam, e somos uma prova, portanto não descreiam praticando magia. Assim, um muçulmano pode perder a fé sem sequer perceber, pois tem o hábito de agir com base em outras fontes de conhecimento religioso. É por isso que agir com base em inovações religiosas, que não estão enraizadas nas duas fontes de orientação, é seguir os passos do diabo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 208. O vos que credes entrai no isla completa e perfeitamente, e não sigais os pasos de Satanás. De fato, ele é para vos um inimigo declarado. E capítulo 4 An-Nisa, versículo 27. Alá quer aceitar o vosso arrependimento, mas aqueles que seguem as suas paixões querem que vos desvieis para um grande desvio. Mas em todos os casos, a pessoa deve permanecer firme na sincera obediência a Alá, o Exaltado, sabendo que Ele lhe concederá paz de espírito, que a protegerá das críticas das pessoas. Por outro lado, desobedecer a Alá, o Exaltado, para agradar aos outros, só levará à perda da paz de espírito, pois inevitavelmente fará mau uso das bênçãos que lhe foram concedidas. Isso a impedirá de alcançar um estado mental e físico equilibrado e a fará perder tudo e todos em sua vida. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 186. Mas se fordes pacientes e temerdes a Deus, isso é uma das questões dignas de serem decididas. É preciso sempre lembrar que, assim como o sucesso mundano não pode ser alcançado sem luta e sacrifício, como se tornar médico, também não se pode alcançar a paz de espírito em ambos os mundos sem luta e sacrifício. Portanto, não se deve adotar uma atitude ingênua de acreditar que Alá, o Exaltado, lhe concederá paz de espírito apenas porque se afirma verbalmente crer nele. Lutar na obediência a Alá, o Exaltado, usando corretamente as bênçãos que se receberam, conforme descrito nos ensinamentos islâmicos, é o que se requer para alcançar a paz de espírito em ambos os mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, certamente o faremos viver uma vida virtuosa, e lhe ache daremos a recompensa na outra vida conforme o melhor das suas práticas. Mas se alguém escolher ignorar os ensinamentos islâmicos e, em vez disso, seguir um código de conduta criado pelo homem, então ele fará mau uso das bênçãos que lhe foram concedidas. Isso o levará a obter um estado mental e físico desequilibrado e o fará perder tudo e todos em sua vida. Como discutido anteriormente, todos os códigos de conduta criados pelo homem não podem levar à paz de espírito devido à deficiência de conhecimento, previsão, experiência e preconceitos. Deve-se, portanto, aceitar a fraqueza inata das pessoas e suas fracas tentativas de criar um código de conduta, pois isso só levará a grandes fardos de estresse, problemas e dificuldades, e em vez disso, eles devem seguir o código de conduta divino concedido por Alá, o Exaltado, através do sagrado Alcorão e das tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, pois isso sozinho leva à paz de espírito em ambos os mundos. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 27. Mas aqueles que seguem suas paixões querem que você se desvie para um grande desvio. Aqueles que rejeitam ou se abstêm de agir de acordo com sua fé no Islã, o fazem devido ao seu amor pelo mundo material e suas posses. Eles acreditam que abraçar ou praticar sua fé impedirá o desfrute dos prazeres mundanos. Assim, para eles,
a fé é percebida como uma limitação aos seus desejos, levando-os a se afastar dela, seja no sentido literal ou prático. Em vez disso, gravitam em direção ao mundo material, esforçando-se para satisfazer seus desejos sem restrições, convencidos de que a verdadeira paz reside nessa busca. Eles desprezam aqueles que abraçam e manifestam sua fé, regulando suas ações e utilizando suas bênçãos mundanas de maneiras que agradam a Alá, o Exaltado. Eles consideram esses muçulmanos devotos como servos humildes que foram privados de prazer, enquanto eles, os descrentes e os equivocados, se consideram livres. No entanto, essa percepção está longe da verdade. Na realidade, os verdadeiros escravos são aqueles que não reconhecem e se submetem a Alá, o Exaltado, enquanto os indivíduos verdadeiramente superiores são aqueles que o fizeram ao se libertarem da escravidão do mundo. Este conceito pode ser ilustrado por meio de um exemplo. Um pai responsável imporá restrições aos tipos de alimentos que seu filho consome, permitindo que ele se delicie com alimentos não saudáveis apenas ocasionalmente, enquanto incentiva a adesão a uma dieta nutritiva. Consequentemente, essa criança pode perceber que seu pai impõe limitações indesejáveis, acreditando que se tornou escravizada a ele e à dieta saudável. Por outro lado, outra criança recebe a liberdade de comer o que quiser, quando quiser e na quantidade que desejar. Essa criança acredita que está totalmente livre de todas as restrições. Quando essas duas crianças interagem, aquela que desfruta de liberdade completa tende a criticar e menosprezar a criança que é restringida por seu pai. Esta última criança também pode sentir pena de si mesma ao observar o comportamento irrestrito da outra criança. Superficialmente, parece que a criança a quem foi concedida a liberdade alcançou a felicidade, enquanto a outra criança está sobrecarregada de restrições para apreciar a vida. No entanto, com o passar do tempo, a realidade se tornará evidente. A criança sem restrições amadurece e se torna um indivíduo que sofre de graves problemas de saúde, como obesidade, diabetes e hipertensão. Consequentemente, ela também enfrenta desafios de saúde mental, perdendo a confiança em sua aparência e condição física. Isso leva à dependência de medicamentos e a uma série de doenças, juntamente com diversas dificuldades mentais e sociais. Todos esses fatores inibem sua felicidade e qualidade de vida. Em contraste, a criança que enfrentou restrições parentais cresce saudável tanto mental quanto fisicamente. Isso resulta em um forte senso de autoconfiança em relação ao seu corpo e às suas capacidades, o que facilita seu sucesso na vida. Ela permanece livre das amarras de medicamentos, doenças e problemas mentais e sociais, tendo sido criada com o equilíbrio e a orientação adequados. Assim, a criança sem restrições acaba se tornando escravizada por inúmeros fatores, enquanto a criança com restrições emerge independente de todas as limitações. Em conclusão, o verdadeiro escravo é aquele que se torna subserviente a tudo, exceto a Alá, o Exaltado, incluindo as mídias sociais, as expectativas sociais, a moda e as normas culturais, que podem levar a problemas mentais, físicos e sociais. Por outro lado, o indivíduo genuinamente livre é aquele que se submete unicamente a Alá, o Exaltado, alcançando assim a paz de espírito e corpo. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 28. E Deus quer aliviar vossa alma, e a humanidade foi criada fraca. E capítulo 7 Al-Araf, versículo 157. Aqueles que seguem o mensageiro, o profeta iletrado, que encontram escrito no que tem da Torá e do Evangelho, que Eleaches ordena o que é certo e Eleaches proíbe o que é errado. Eleaches torna lícito o que é bom, e os proíbe do que é mau e os alivia do seu fardo as algemas que estavam sobre eles. Portanto, a pessoa deve aceitar e agir de acordo com os ensinamentos islâmicos para seu próprio bem, mesmo que isso contradiga seus desejos. Ela deve se comportar como um paciente sábio que aceita e age de acordo com o conselho médico de seu médico, sabendo que é o melhor para ela, mesmo que lhe sejam prescritos medicamentos amargos e uma dieta rigorosa.
Da mesma forma que esse paciente sábio alcançará boa saúde mental e física, o mesmo acontecerá com a pessoa que aceita e age de acordo com os ensinamentos islâmicos. Embora, na maioria dos casos, os pacientes não entendam a ciência por trás dos medicamentos que lhes são prescritos, e, portanto, confiem cegamente em seu médico, Alá, o Exaltado, convida as pessoas a refletirem sobre os ensinamentos do Islã para que possam apreciar seus efeitos positivos em suas vidas. Ele não espera que as pessoas confiem cegamente nos ensinamentos do Islã e, em vez disso, deseja que reconheçam sua veracidade a partir de suas provas claras. Mas isso requer que a pessoa adote uma mente imparcial e aberta ao abordar os ensinamentos do Islã. Capítulo 12, Yusuf, versículo 108. Dice: Este é o meu caminho, convido a Alá com discernimento e aqueles que me seguem. Além disso, como Alá, o Altíssimo, controla sozinho o coração espiritual das pessoas, a morada da paz de espírito, ele sozinho decide quem a obtém e quem não a obtém. Capítulo 53, An-Najm, versículo 43. É ele quem faz alguém rir e chorar. E é evidente que Alá, o Altíssimo, somente dará paz de espírito àqueles que usam corretamente as bênçãos que ele lhes concedeu. Capítulo 4, An-Nisa, versículo 28. E Deus quer aliviar vossa alma, e a humanidade foi criada fraca. Mais de 500 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.